Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, eu sou o professor Aquino e nesta aula do nosso curso de resolução de exercícios de geometria analítica, nós vamos resolver dois exercícios que envolvem a soma entre vetores, tá bom? Antes da gente passar para os exercícios, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Você está esperando o quê? Você provavelmente vai usar os videoaulas desse canal durante todo o seu curso de graduação e quem sabe até depois que você terminar sua graduação. Além disso, não esqueça que você pode ajudar quem lhe ajuda, acessando www.lcmaquino.org/ajude. Qualquer doação será bem-vinda, tá bom? Vamos lá para os exercícios agora. Vejamos então esse exercício. Sendo A, B, C, D, E, F um hexágono regular, determine a soma dos vetores indicados. Bom, lembrando, hexágono é um polígono que tem 6 lados, no caso é regular, isso significa que todos os lados dele são iguais em medida e que os ângulos internos também são iguais em medida, tá? Bom, e aqui nós temos, nessa primeira figura aqui, né, 3 vetores aqui marcados em vermelho, ele quer que a gente some esses vetores. Para a gente somar esses vetores, a gente pode usar a regra do paralelogramo, a regra do triângulo, e pode também usar a ideia de pegar e fazer coincidir a origem de um vetor com o final do outro vetor, ou melhor dizendo, o representante do vetor, né? Porque lembra que o vetor ele é um conjunto formado por todos os representantes, né? Todos os segmentos orientados que são equivalentes a um dado segmento orientado, ou seja, que tem a mesma direção, sentido e magnitude, né? No caso aqui, a magnitude a gente vai associar com o comprimento daquele segmento orientado. Então, veja, apesar de você ter esses três vetores aqui marcados em vermelho, você pode deslocar ou pegar representantes desses vetores onde você quiser, tá? Então, veja, do jeito que está aqui agora, não está organizado do jeito que a gente precisa. Mas olha aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse vetor daqui, ó, eu vou pegar aqui, vou marcar ele, ó, esse vetor, vamos pegar um representante dele em outro lugar. E o representante dele que nós vamos pegar em outro lugar vai ser, eu acho que vai ser interessante a gente pegar esse representante aqui, ó. Então vamos botar aqui, ó, aqui mais ou menos nós temos um vetor. Então esse vetor aqui, ele tem a mesma direção, ou seja, é paralelo, tem o mesmo sentido, ou seja, no caso está indo da esquerda para a direita, e além disso ele tem o mesmo comprimento, né? Porque lembra que aqui é um hexágono regular, então essa partezinha aqui tem o mesmo comprimento aqui. Então eles representam o mesmo vetor, essas duas coisas que eu coloquei aqui, tá? Beleza. Aí agora olha o seguinte, ó, aqui eu já estou fazendo então o final desse vetor coincidir com a origem desse outro, ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse outro vetor aqui, ó, esse daqui, e vamos deslocar ele também, ou melhor, vamos pegar outro representante dele, né? O representante dele que eu vou pegar vai ser aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Bom, aí o que vai me ser útil, né? Eu pegar esse representante dele aqui. Olha só. Então vamos botar uma seta aqui para ficar mais fácil, ficar grosso assim para poder perceber melhor. Então veja agora, eu peguei então representantes daqueles outros dois vetores, de tal modo que agora eu consegui fazer com que, olha só, o final desse representante coincide com a origem desse outro representante. E o final desse representante coincide com a origem desse outro representante. Aí agora você pode fazer o seguinte, olha só. Onde que você começa? Você começa aqui no ponto F, aí esse vetor te desloca para o ponto E, depois esse outro vetor te desloca você para o ponto D, e esse outro vetor te desloca para o ponto C. Então, se você analisar, você começou neste ponto F aqui, eu vou até fazer com outra cor diferente, tá? Você começou neste ponto F, não, essa cor não vai ficar muito destacada, deixa eu pegar uma outra cor, deixa eu ver, acho que essa aqui vai ficar melhor. Então você começou neste ponto F, né, foi deslocado para o E, depois para o D, depois para o F. Então você começou no F e foi até o C, tá? Então o vetor que você tem aqui, ó, no final das contas vai ser esse vetor aqui, olha só, que vai do ponto E até o ponto F, aliás, até o ponto C, então vai do ponto F até o ponto C. Essa então aqui vai ser a resposta, né? Se você quisesse colocar isso aqui um pouco mais bonitinho, né? Seria aqui, ó. Deixa eu tentar colocar. Deixa eu fazer de novo aqui. Olha só, é mais ou menos este vetor aqui, tá vendo? Ó, ele tem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Então esse vetor é o resultado da soma daqueles três daquela figura. Agora vamos ver esse outro aqui, tá? Bom, de novo, a ideia deixa eu colocar aqui, pegar outra cor de pincel. A ideia é deslocar, né, ou pegar representantes desses vetores de tal maneira que a gente consiga fazer aquela ideia de pegar o final de um vetor
né? Ou seja, o ponto de chegada de um representante daquele vetor com o ponto de origem do representante do outro vetor. Então, olha só para essa figura aqui. Como é que a gente vai conseguir fazer isso aqui, tá? Será que tem como? Bom, olha só. Esse exercício também é interessante, tem várias maneiras de você fazer, né? Mas uma maneira aqui podemos ser o seguinte. Vamos pegar esse daqui, este representante desse vetor, e vamos botar ele em outro lugar. Vamos botar ele aqui, olha só. Tem que pegar com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, né? Ou seja, a mesma magnitude. Então tá lá, ó. Esse vetor aqui, esse representante corresponde a esse mesmo vetor aqui, tá? Tem a mesma direção, ou seja, é paralelo, tem o mesmo sentido, nesse caso aqui da direita para a esquerda, e também tem o mesmo comprimento, né? Ou seja, magnitude. Então, representa o mesmo vetor. Ok, aí agora eu já sei, ó, saio do F, vou para o D, do D me leva para o E. Agora, e esse carinha aqui? Bom, se você analisar, você pode pegar agora, ó, deixa eu mudar aqui a cor, esse representante desse vetor aqui, a gente pode mudar e pegar um outro, né? E esse outro que a gente vai pegar vai ser o seguinte, olha só, para poder ser conveniente com o que a gente quer ali, seria pegar esse representante dele aqui. Olha, opa, não, ficou feio isso aqui, deixa eu voltar. Então, ó, vou tentar de novo aqui fazer melhor. Então, vai pegar daqui até aqui assim, ó. Então, esse vai ser o representante que a gente vai pegar daquele vetor que eu destaquei, tá? Olha só, esse carinha aqui, tá? Então, esse representante, de novo, por que esse cara aqui, esse representante, corresponde ao mesmo vetor que está aqui? Olha, porque tem a mesma direção, ou seja, paralelo, tem o mesmo sentido, nesse caso aqui está indo da esquerda para a direita, e tem o mesmo comprimento, ou seja, a mesma magnitude. Então, esse representante corresponde ao mesmo representante desse vetor aqui, tá? Aí agora o que acontece, olha só, eu vou conseguir completar a minha figura de tal maneira que vai ficar assim, ó. Deixa eu escolher uma outra cor, que eu acho que aquele azul não ficou legal da outra vez. Deixa eu ver, sei lá, verde, será que vai ficar bom? Vou pegar um verde. Então, olha só o que acontece, ó. Então, eu comecei no F, esse vetor me deslocou para o D, depois do D eu fui deslocado para o E, devido à ação daquele vetor que está aqui, e depois do E eu fui deslocado para o C, devido à ação daquele vetor aqui. Ou seja, eu comecei no F e terminei no C. Então, na verdade, esse exercício aqui, a resposta vai ser, então, esse vetor, tá? Esse vetor que eu estou marcando aqui, o representante dele. E esse representante aqui, se for analisar, coincidentemente, né, a resposta dessa outra figura aqui, dessa outra soma, coincide com a resposta do exercício anterior, tá? Foi só uma coincidência. Que é o seguinte, né? O vetor, ele vai ser mais ou menos este daqui. Deixa eu tentar colocar mais ou menos. Mais ou menos aqui mesmo. Então, olha só, né? Então, ó, a solução desse exercício aqui coincidiu com o do anterior, mas isso aqui foi só meramente coincidência mesmo. E o interessante é que você pode resolver essas questões de maneiras diferentes, tá? Se você tiver feito de outra maneira, organizado de outra maneira, não tem problema. No final você vai achar esse mesmo vetor com essa mesma direção, sentido e magnitude que está aqui nesses dois exemplos, tá bom? Vejamos agora esse exercício. Sendo A, B, C, D, E, F, G, H um cubo, determine a soma dos vetores indicados. Então, temos aqui este vetor, temos aqui este cubo aqui os vetores para esse cubo e aqui os vetores para esse outro cubo. Para a gente resolver, a gente vai fazer como a gente fez antes, né? A gente vai tentar fazer com que a chegada de um vetor coincida com a partida do outro vetor, ou seja, o final do representante de um vetor coincida com o início do representante do outro vetor. Nesse caso aqui, olha só, tem várias maneiras de fazer, mas ó, se você reparar, ó, eu posso ir de A até E, de E até F, de F até G. Aí só falta agora, se eu analisar, esse vetor. Ó. Só que veja, o que esse vetor está fazendo? Ele está me carregando nesse sentido aqui, né? Pegando um outro representante desse vetor para fazer coincidir aqui, ó, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar o representante dele, vamos pegar aqui, ó, olha só. Ele tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma magnitude. É o caso aqui, né? Porque isso aqui é um cubo. Então, ó, esse cara que eu estou desenhando aqui agora, ele tem a mesma direção, ou seja, paralelo a esse daqui. Ele tem o mesmo comprimento, né, a mesma magnitude, e ele tem o mesmo sentido. No caso aqui está indo de cima para baixo, né? Então, assim, pegando esse representante, né, vai ficar fácil agora a gente identificar que a resposta do exercício vai ser o quê? Então, ó, eu vou sair do A, depois vou para o E, do E eu vou para o F, do F eu vou para o G, e do G eu vou ser carregado aqui para o C. Então, eu comecei no A e fui no C. Ou seja, a resposta final vai ser este carinha aqui, ó, que vai do A até o C. Então, esse é o nosso vetor
que é o resultado da soma daqueles vetores que estão indicados nesta figura aqui, tá bom? Beleza. Agora vamos ver esse outro aqui, tá? Então deixa eu mudar aqui de novo a canetinha. Bom, então olha só, de novo, a gente tem que tentar fazer com que coincida, né? Se a gente analisar, ó, já tem algumas coisas aqui, ó, como por exemplo, aqui já tem coincidindo, né, saída com entrada, né, ou seja, chegada com início e tal. Só que não estão todos assim, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Se você reparar, tem até o seguinte, olha só. Eu posso sair daqui do B, vir para o H, do H para o E, do E para o F e do F para o G. Só que agora, para onde é que eu vou, né? A gente não tem aqui uma resposta, né? Mas veja, a gente pode pegar representantes do vetor de maneira que seja conveniente, né? Para a gente poder chegar e arrumar, tá? E uma maneira aqui, ó, já pensando nesse caminho que a gente acabou de traçar, né? Então, que foi esse todo que fez. O que faltou foi só o seguinte, esse representante, esse vetor aqui, ó, vamos pegar ele aqui, ó, que está nesse sentido, nessa direção e nessa magnitude, a gente pode pegar esse representante de tal maneira que ele fique para cá, ó. E aí, nesse caso, deixa eu só organizar aqui, né? Então, vou botar uma outra cor, só para a gente poder fazer a diferença aqui, tá? Então, olha só, se a gente continuasse aqui esse cubo, né? Lembra que ele é um cubo, né? Então, ele tem as arestas dele, tem o mesmo comprimento e tal, tudo paralelo, bonitinho. Então, deixa eu só, tipo, completando essa figura aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente visualizar, certo? Então, finge que ficou bonitinho aqui, né? O que acontece? Aquele vetor, a gente pode pegar o representante dele, que seria aqui, ó. No caso, ele pega aqui, ó. Eu devia até ter completado para lá. Ele vem assim, tá? Então aqui, ó, deixa eu de novo fazer mais bonitinho ali, tá? Que é o seguinte, né? Olha só. Aqui, tá? E agora assim, ó, lá em cima ele continuaria aqui, né? Ops, ficou feio esse aqui. Olha lá, ó. Ele completa lá atrás, né? Aqui acabou meu espaço. Então veja, é como se eu tivesse pegado esse cubo e deslocado ele um pouco para frente, né? E para cima. Então, no final das contas, o que vai acontecer? Olha só, nós vamos sair deste B. Então, vamos lá, olha só. Vamos pegar aqui a nossa indicação. Então, eu risquei ali. Então, vamos lá, olha só. Eu saí B, depois eu fui para o H, do H eu fui para o E, do E eu fui para o F, do F eu fui para o G. Aí, esse cara aqui, ele tem a mesma efeito que esse aqui. Então, ele vai me carregar para cá, ó. Então, no final das contas, o que vai acontecer? Ó, vou marcar aqui, esse ponto aqui, ó. No final das contas, o que aconteceu foi o seguinte. Eu saí daqui, dessa parte aqui, tá? Caminhei e fui até lá em cima, ó. Então, o resultado vai ser essa coisa toda aqui, olha só. Toda aqui. Eita, vamos ver se vai ficar bonito, né? Então, essa é a nossa resposta final, tá? Eu devia ter feito em outra cor, né? Devia ter feito no verde para ficar melhor. Então, para lá, deixa eu fazer aqui de novo em verde, tá? Então, olha, eu vou sair daqui, né? E fui até lá em cima, ó. Então, esse foi o caminho que eu segui, tá? Utilizando a soma daqueles vetores. Então, a resposta do exercício vai ser esse vetor grandão aqui, né? Um representante desse vetor seria esse, né? Lembrando que você pode encontrar respostas por outros caminhos, tá? Mas no final das contas, o que vai acontecer é que você vai achar simplesmente um outro representante desse vetor. Ou seja, você pode até achar esse mesmo vetor posicionado em outro momento, em outro ponto aqui, né? Em outra região, né? Desde que tenha a mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, continua sendo o mesmo vetor, né? É tudo um representante, tudo são representantes do mesmo vetor. Então, essa aqui é a resposta para essa outra figura aqui, tá bom? E então, o que você achou dessa videoaula? Coloque aí na seção de comentários. Coloque também se você ficou com alguma dúvida. Além disso, não esqueça de deixar o seu curtir nessa videoaula, compartilhar nas suas redes sociais e inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito, tá bom? Eu espero você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!